Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E com você, Miguel? Tudo bem. Estamos em mais um culto da Menibrac Online com a aula 4. Com o tema Sua oração foi ouvida. Isso mesmo. Sua oração pode ser ouvida a qualquer momento. Nunca, mas nunca podemos desistir de orar ao nosso Deus. Ele é quem nos concede as bênçãos a nós, a nossa família, amigos e ao nosso Brasil. Por isso nós estamos aqui, vestidos de blusas que representam o nosso Brasil, a nossa nação. Tudo bem? Não podemos desistir nunca. Mas precisamos saber quais são os planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Porque Deus não nos presenteia com alguma coisa que pode nos tirar dos seus caminhos, dos caminhos de Deus. Pense nisso. Quando você ora a Deus, você pede sempre olhando para os planos de Deus ou às vezes não? Às vezes sim. Que nem tipo, eu oro e de vez em quando eu penso no que pode acontecer, Sim. se Deus vai aceitar. Isso mesmo. Então, nós precisamos orar para que Deus nos direcione em todo o tempo. Então, cada oração que nós formos começar, cada vez que nós vamos fazer um pedido para Deus, nós precisamos orar. Deus, é da sua vontade? Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? E sempre quando nós colocarmos algo, a gente tem que falar que seja feita a vontade de Deus. Hoje, Deus deseja falar conosco e com vocês a respeito das orações. Orações que podem demorar para serem respondidas, mas que em algum momento, no momento de Deus, em seu tempo, Deus entrega em nossas mãos o que vai nos fazer bem e também bem ao próximo. Zacarias e sua esposa Isabel são exemplos da espera em Deus. Eles esperaram pelo milagre, mas esperaram com muita fé. Tem um versículo que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam e aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então esse versículo está me dizendo que sem fé eu não consigo agradar a Deus, Miguel? Sem fé você não consegue. Por causa que você precisa ter a fé para acreditar que ele pode fazer isso. Muito bem, exatamente isso. Eu preciso ter fé, como o Miguel colocou. Nós precisamos ter fé de que Deus existe e que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas lembre-se, todas as coisas que nós queremos, sim ou não? Não. Todas as coisas que desejamos precisam ser perguntadas para Deus. Deus, é da sua vontade? E Zacarias foi um homem com muita fé. Ele e a sua esposa Isabel. Mas antes, vamos a um desafio. Significado do nome Zacarias. Significa lembrado por Deus. Isso mesmo. O nome Zacarias significa lembrado por Deus. E é um nome bem propício para Zacarias. Sabe por quê? Porque Zacarias era muito velhinho. Ele e a esposa dele, Isabel. E Deus operou um milagre na vida deles quando eles eram velhinhos. Mas daqui a pouco a gente conta, tudo bem? Miguel, você sabe qual é o significado do seu nome? Meu nome é Miguel e significa quem é como Deus. Quem é como Deus? Miguel. O anjo Miguel. Tenho que buscar sempre ser parecido com Jesus Cristo, mas Deus vai me ajudar. Deus vai te ajudar a ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo? Vai? Então, ok. A história de Zacarias e a sua esposa Isabel está no livro de Lucas, capítulo 1, nos versículos 5 até o 25 e depois dos 57 ao 66. O Miguel vai ler um versículo base para a nossa aula de hoje, para que Deus nos ensine. Pode ler, Miguel.
Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Lucas capítulo 1, versículo 13. Não tenha medo. Nós não podemos ter medo daquilo que Deus quer falar conosco. Certo dia, Zacarias, que era um sacerdote, estava servindo no templo do Senhor como de costume e foi escolhido para entrar no santuário do Senhor. Somente um homem por ano poderia entrar. Ao entrar na sala do santuário, apareceu um anjo chamado Gabriel e disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Seu filho João, que era o João Batista, será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. O anjo também disse que o filho de Zacarias e Isabel seria um grande profeta e que prepararia todo o povo para a vinda de Jesus Cristo. Olha só que incrível, não é essa história? Deus ouviu a oração de tantos anos de Zacarias e Isabel. Afinal, eles já eram bem velhinhos quando isso aconteceu. Imagina o seu vovô e a sua vovó ficando grávidos. Não parece ser impossível? Mas para Deus não é. Se for a vontade dele, o seu vovô e a sua vovó ficam grávidos. Se for a vontade de Deus, aquilo que parece impossível se torna possível. As pessoas até poderiam dizer para Zacarias: Isso é impossível. Mas Deus tudo pode na vontade dele. Deus não só lhes deu um filho, mas um filho que seria o cumprimento da promessa de Deus para todo o povo de Israel. E ele faria parte da história de Jesus, o Filho de Deus. Você sabe que João Batista, que era o filho de Zacarias e Isabel, ele era de Deus? Primo de Jesus. Isso mesmo, ele era primo de Jesus. Foi ele quem batizou Jesus. Exatamente. Ele preparou o caminho para que Jesus viesse e falasse da salvação aos corações. Incrível o que Deus fez para este casal de idosos, gerar um filho que Deus escolheu para este propósito, não é mesmo? Tem um detalhe nessa história que eu vou falar para vocês. O nosso amigo Zacarias, que era bem idoso, ficou tão assustado com o anjo que falou com ele que respondeu assim para o anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Pensando bem, Zacarias poderia ter razão. Como poderiam ter filhos sendo velhinhos? Da mesma forma, podemos nos comportar como Zacarias, não é mesmo, Miguel? Deus, ele não se importa com a idade, se você já é um velhinho ou se você já é uma criança. Deus sempre vai ouvir as suas orações. Sempre vai te responder o sim ou não, mas ele sempre vai responder as suas orações. Jesus, o próprio Deus, se importa tanto conosco que decidiu vir ao mundo para mostrar seu amor. Ele curou pessoas, ele ressuscitou mortos, mostrou seu poder sobre todas as coisas e morreu em uma cruz para que ninguém mais pudesse nos impedir de estar com ele, de falar com ele todos os dias, de confessar os nossos pecados e sermos perdoados e de participar da sua história, assim como Zacarias e Isabel. Vamos agora para a nossa sala de entrevista, só que hoje virtual. Sejam bem-vindos à nossa sala de entrevista online. Temos dois convidados, a Bárbara e o Vitor. E o Miguel, tudo bom, Bárbara? Tudo bem, Vitor? E o Miguel tem algumas perguntas para vocês, tá? Nós estamos falando sobre as respostas de Deus. E será que Deus tem respondido às nossas orações? Então, o Miguel tem algumas perguntas para vocês, tá bom? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, tá? Pode ir, Miguel. Bárbara, você tem sonhos? Tem vários. Você está orando há muito tempo por este sonho? Sim.
Você já desistiu deste sonho? Não. Você tem fé de que ele ainda vai acontecer? Muita. Que bom. Então, obrigado. Tudo Agora- bem, Vitor? Tudo bem? Você acredita que Deus ouve e responde às orações? Sim, acredito. Você tem pedido algo para Deus e que ainda não aconteceu? Eu acho que não. Acho que Não? tudo que eu já quis, deu. Menos as coisas impossíveis. Menos as coisas impossíveis? Mas nada é impossível para É. Deus. O que o Miguel falou. Nada é impossível para Deus. O que nós precisamos é pedir para Deus aquilo que é propósito dele para a nossa vida. Não é mesmo? Como que está a oração da Bárbara com Deus, a do Vitor, a do Miguel e a minha? A minha tá boa. Eu consigo conversar com Deus muito bem. E o do Melhorei bastante. Que bom. Eu também melhorei bastante. Você, Miguel, como que tá a sua oração? Cheia de fé. Cheia de fé? Muito bom. Então é isso, a minha oração diária é a oração pedindo para Deus me encher também de fé. Por quê? Porque às vezes a oração, a resposta, ela demora um pouquinho, mas a gente não pode perder a fé, de jeito nenhum, não é? Sabendo que Deus responde às nossas orações. Mas Deus sempre diz sim para as nossas orações? O que vocês acham? Não? Eu acho que não. E você, Vitor? Eu acho na maioria do tempo. Na maioria do tempo. E você, Miguel, acha que Deus sempre responde com um sim? Não. Não? Por quê? Por causa que às vezes a gente pede uma coisa e ele pode conceder ou não. Ou não. Quando é que Deus não concede um pedido nosso? Quando aquilo que a gente pediu não é pra gente. Isso mesmo, Bárbara. Quando nós pedimos algo para Deus e aquilo vai nos fazer mal ou pode nos tirar do caminho de Deus. Então, toda vez que a gente vai pedir algo para Deus, a gente tem que falar assim: Senhor, mas que seja a sua vontade. Isso. Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? E que vocês tenham um dia cheio de paz. Amém? Amém. Tá bom? Amém. Então tá. Um beijo. Deus abençoe. Obrigada, Bárbara e Vitor. Eles estavam lá junto aos seus pais, né, para que essa entrevista acontecesse. Mas agora a gente volta aqui para a nossa sala de culto. E vamos falar todos juntos o versículo dessa semana? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Não tenha medo, Miguel. Sua oração foi ouvida. Não tenha medo. Sua oração foi ouvida. E no tempo certo, você vai colher os frutos das bênçãos do Senhor para a sua vida. Lembra que no começo eu falei que nós estávamos aqui de vestidos de verde e amarelo, representando a nossa nação, representando o nosso Brasil. Sabe quantos anos o Brasil tem? 520. 520 anos. Esse ano ele vai fazer 521 anos, no dia 22 de abril. O Brasil é bem velhinho, não é? Uhum. Muito velhinho. Mas o Senhor tem bênçãos enormes, muitas bênçãos para a nossa nação. E hoje aqui, representando o Brasil, nós como mulher,
homem, né, nascidos neste país, brasileiros que nós somos, nós não podemos duvidar das bênçãos que Deus tem para a nossa nação. E eu quero orar neste dia, eu quero orar por cada uma das crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos, velhinhos. Eu quero orar por todos nós, para que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor, para que este país venha a ser cada vez melhor, mesmo ele sendo velhinho, mas Deus vai cumprir as suas promessas na nossa nação. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos profetizar bênçãos a cada um dos brasileiros, a cada uma das pessoas que moram neste país, mesmo que não tenham nascido aqui. Senhor, estenda suas mãos sobre a nossa nação e que nós venhamos colher os frutos, mesmo sendo uma nação velhinha que vai completar 521 anos, mas ainda podemos conquistar em Ti, Senhor, todas as bênçãos para a nossa nação. Em nome de Jesus, amém! Beijo no coração, Deus abençoe. Deus é bom O tempo todo. o tempo todo. Deus é bom. Amém? Tchau. Tchau.